Olá a todos, eu me chamo Vinícius Antônio, tenho 21 anos e sou estudante do curso de História da Univille. Bom, o nosso projeto, coordenado pela professora doutora Cirlei de Souza, através da disciplina Atividade de Extensão, se chama Memórias da Cidade e Experiências Sociais da Pandemia, Covid-19, Narrativas da Comunidade Acadêmica da Univille, Campus Joinville. Esse projeto tem como objetivo produzir uma coleção de entrevistas orais em formato de podcast sobre as experiências sociais relacionadas à pandemia da Covid-19 com a comunidade. O projeto visa compreender como cada indivíduo está vivendo o período de isolamento, como tem enfrentado o dia a dia, como a pandemia afetou o trabalho, as angústias e os medos que o cotidiano do isolamento social provoca e como o futuro de Joinville se apresenta. O tema desse episódio será contextualização na pandemia. Para discutirmos um pouco sobre esse tema, a nossa convidada, no caso, foi a professora Cirlei. Professora, fique à vontade e seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Fico feliz em poder conversar sobre esse tema, porque quando a gente conversa sobre ele, eu acho que a gente também elabora as nossas experiências durante ele, né? E esse projeto, então, ele nasceu de uma atividade de extensão, um componente disciplinar que eu dou. Eu sou professora Cirlei, como o Vinícius me apresentou. Eu vou fazer 50 anos daqui a pouco e sou 24 anos professora da Univille, formada em História também, sou uma egressa da casa e tenho muito orgulho então de ser professora do curso que me formou. E quando eu acessei essa disciplina no processo interno da universidade, nós vivíamos um outro tempo, um tempo em que a gente podia ir à comunidade externa, a gente podia passar o dia lá, a gente podia desenvolver atividades, né, culturais, de memória, de cidadania. E quando chegou 2020, fevereiro, março de 2020, nós estávamos com tudo pronto, inclusive já dividido, né, onde cada turma iria, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, e 16 de março de 2020 fomos tomadas então pela informação de que teríamos que suspender as aulas de forma tradicional e nos recriarmos. E esse processo então que nos levou a um confinamento para alguns mais tranquilos, para outros mais dolorosos, mas para todos muito desafiadores. Como promover o ensino, inclusive uma experiência de extensão universitária, né, que o que ela tem de maior grandiosidade é nos levar para a prática. Como fazer a prática em tempos em que a gente não pode se aproximar das pessoas, sobretudo grupos de risco, né, como eram esses grupos. Então, nesse processo foi nascendo uma alternativa que foi desenvolver esse projeto em parceria com o Laboratório de História Oral. Esse projeto foi uma demanda inicialmente da coordenação do curso, né? Então, da professora Ilanil e do professor Fernando Sossai, e nós topamos fazer, e esse já é o segundo ano, né? Que então qual é o desafio da gente contar para a comunidade como é que foi esse processo para todos nós que vivemos aqui na Univille, né? Que temos grande parte da nossa vida aqui, às vezes cotidianamente passávamos mais um tempo aqui do que em casa, né? Certo. E aqui fala o que é o projeto, no caso Memórias da Cidade, Experiências Sociais da Pandemia, e por que fazer uma série de podcasts para tratar esse tema. Bom, a professora já falou bastante, se quiser que eu passo para uma outra pergunta, ou se quiser... Eu acho que só no finalzinho ali dizer então que o projeto ele teve como objetivo ouvir professores, alunos, funcionários da Univille e também, à época, no ano passado, os familiares de quem estava no primeiro ano, que era para a gente sentir um pouco como todo mundo estava vivendo aquele momento, né? E aí, por que fazer os podcasts? Eu acho que é o desafio da gente transformar aquilo que a gente estuda em conhecimento e informação para a comunidade. Porque às vezes a universidade estuda e guarda para si. E a ideia do podcast é que as pessoas saibam o que nós estamos analisando, né, desse momento que todo mundo está vivendo.
Com relação às novas tecnologias e à prática da história oral, você acredita que haverá novas perspectivas no fazer história influenciadas pelo modus operandi da pandemia? É uma excelente pergunta, hein? Então vamos lá, acho que por partes. Eu acho que a pandemia, se ela pode relacionar, se a gente pode relacionar algumas coisas positivas, uma delas foi essa, foi a capacidade da gente descobrir por que a gente sabia assim, a tecnologia veio para nos ajudar. E até então nós percebíamos pouco disso. Porque a gente usava para as redes sociais mandar um trabalho para o professor mandar para o aluno. E de repente nós vemos mesmo que esse conhecimento ele foi criado para nos ajudar como nação, né? Realmente. Para fazer com que a gente pudesse estar perto das pessoas que a gente gosta, para fazer com que a gente intensificasse as nossas demonstrações de afeto, né? Que no dia a dia a gente dizia oi, tudo bem, agora a gente faz live com as pessoas, almoça junto pela rede social, mas sobretudo na universidade, eu acho que a tecnologia mostrou que a gente pode fazer hibridismo, que a gente pode ter um momento em que a gente está aqui, que a gente se desloca de uma outra cidade, de um outro bairro e se reúne para olho no olho, mas também mostrou que a gente pode ter momentos lá na nossa casa de aprendizagem, né? Que diminui a quantidade de carro no trânsito, diminui o nosso estressamento no processo e que a gente pode conhecer assim. Do ponto de vista da história oral, eu havia feito história oral 2 vezes na minha vida, uma lá no mestrado, lá atrás, em 1997, e uma em 2017 e 2018, sempre com as pessoas na minha frente, né? Sempre dialogando olho no olho. E também pensei que essa seria a única forma. Mas eu acho que as entrevistas que nós realizamos, né, um conjunto já mais de 30 entrevistas, demonstrou que não, que talvez, sobretudo para a gente fazer entrevistas em rede, em espaços geográficos mais distantes, a tecnologia vai nos ajudar, vai nos permitir também entrevistar pessoas que, às vezes, por falta de financiamento para pesquisa, nós não teríamos como ir do outro lado do mundo, do outro lado do país para fazer isso. Tem problemas? Tem. Né? A gente não tem aquele sentar, tomar o café um pouco antes com o entrevistado, o conhecer a casa dele toda, mas aquela janela que ele abre é também uma janela que a gente consegue perceber o mundo dele, né? Então eu acho que dentro dos limites é possível sim fazer história oral utilizando as tecnologias que nós temos hoje. Show. Com relação à pandemia, como tem sido a sua forma de lidar e se adaptar a esse novo cenário? Aqui eu tenho que fazer um recorte, porque a pandemia, com ela me veio um processo de tristeza familiar muito grande, né? O adoecimento da minha mãe, dia 1º de março do ano passado, e minha mãe teve um infarto seguido de uma parada respiratória. Nossa. E ela não voltou, ela está numa situação de um estado vegetativo, né? Ela só abre e fecha os olhos. Então, por toda a tristeza, além da tristeza, né, da pandemia, a gente ficou numa família que não podia se abraçar, que ficou sem ver ela 60 dias, depois 45 dias, que no tempo que ela estava no hospital, nos 2 primeiros meses, era muito risco para nós e para ela da Covid, né? Então, nesse processo, a tristeza, ela é assim, mais, não sei se mais intensa, enfim, mas para a minha vida pessoal ela tem sido intensa. Então, meu pai passou a morar comigo, isso mudou muito a minha vida, porque eu vivia há 25 anos, 30, morando só, então isso muda, né? O que me fez respirar, né? Respirar é uma palavra forte para o ano passado e para esse, né? Mas eu acho que a atividade do trabalho é o que me fez segurar as pontas, né? Então, você ter novos projetos, você criar novas coisas, você partilhar a vida com muitos alunos e os alunos com a gente, né? Porque eu acho que foi para todos. Agora, sobretudo, eu agradeço de nesse período estar podendo pensar sobre a pandemia, porque eu acho que muita gente está passando por ela sem pensar sobre a vida, sobre o quanto dessa nossa vida tem importância ou não, sobre o que é que tem valor.
e, sobretudo, tentar entender esses comportamentos, né, que negam, né? Nós fizemos 500 mil mortos ontem, é um dia de tristeza, de luto. Então, eu diria que o trabalho, para mim, foi por onde eu consegui segurar as pontas, né? E aí, nessa perspectiva, ser professora é uma bênção nesse momento. Realmente. O que é história oral e qual é o papel dela junto com a comunidade? História oral é uma metodologia de fazer história, de construir narrativas sobre a história. E essa metodologia, como qualquer outra de pesquisa, ela precisa ter outros elementos que ajudem a compreender um momento histórico, seja ele do passado, seja ele do tempo presente, como a gente está vivendo. E nessa perspectiva, eu acho que a história oral é sempre a possibilidade de ter narrativas, de ter vozes que nós não teríamos oficialmente contando uma história, narrando uma experiência. Então, seja da comunidade acadêmica, como essa pesquisa que a gente fez, seja sobre imigrantes, seja sobre indígenas, a história oral ela é sempre uma possibilidade de ouvir outras ênfases, outras perspectivas da história. E, obviamente, ela não é uma metodologia que dê conta de tudo, ela precisa sempre ser confrontada ou ter colaboração de outros conhecimentos, de outras fontes sobre o momento que a gente vive. Qual a importância de uma universidade comunitária, como a Univille, em desenvolver atividades voltadas à história oral em momentos como este? Você disse bem, uma universidade comunitária que tem em seus valores questões como cidadania, ética, direitos humanos. Então, eu acho que o nosso papel social é produzir conhecimento e reflexões para que as pessoas compreendam a complexidade do mundo que a gente está vivendo. E a história oral ela tem trazido à tona, ela tem elucidado, ela tem falado de pessoas concretas que por falarem sobre suas experiências também elaboram a experiência de si. E acho que uma sociedade, quando está com as experiências elaboradas, quando está com as identidades fortes, ela torna-se uma sociedade mais propícia a viver os desafios que ela tem, mas, sobretudo, uma sociedade que tem mais força para aguentar as dores e os sofrimentos que a história pode lhe trazer. Poderia explicar quais são as dificuldades encontradas em um projeto, né, deste porte, e existem quantas éticas e burocráticas envolvidas? Eu acho que o que a gente chama de burocracia é sempre a legalidade do projeto, né? Então, passar pelo comitê de ética, ter os documentos assinados que nos autorizam a analisar essas falas como objetos para a ciência, para análise, mas eu não vejo isso como burocracia. Eu acho que isso é o que nos assegura, como historiadores, de não fazer usos indevidos das falas dos outros. Então, eu acho que a ciência tem que ter método e a história tem método, né? E esses métodos precisam passar por uma transparência do processo da história. Então, se você fez esse podcast comigo para fins educacionais e científicos, você não pode jogar na rede social cortado, pegando uma frase minha descontextualizada. Então, eu acho que esse processo legal que a gente faz ao comitê de ética, isso é fundamental para a nossa garantia e para a garantia dos nossos entrevistados. A segunda questão que você fez, me perdi um pouquinho. Existem questões éticas e burocráticas envolvidas? Eu acho que são essas, né? A questão ética principal é de sempre utilizar essas narrativas, não para que ela diga o que nós queremos, né? Mas para que ela seja um suporte e um espaço por onde a gente dialoga acerca
do que a ciência tem produzido. Então tem questões éticas e é sempre o respeito com a fala do outro, com a experiência do outro. Perfeito. Quais são as suas perspectivas e objetivos em relação ao projeto Memórias da Cidade e Experiências Sociais da Pandemia Covid-19? Então, e que eu acho que... Suas expectativas. As expectativas, né? Você tinha falado de desafios primeiro ali, de dificuldades. As expectativas, eu acho que a gente possa dar visibilidade, né? De novo, o papel da comunicação social. Que a gente possa tornar público isso que nós estudamos ao longo desses 2 anos, né? Porque até a gente concluir todo esse processo vai dar 2 anos. Então, que a comunidade de Joinville, que os estudantes daqui 30, 40 anos possam acessar tudo isso e possam saber que a gente passou por um momento difícil de negacionismo da ciência, mas de também, sobretudo os alunos da história, saber que sim, que num momento como esse nós também produzimos ciência. Né? Uma ciência também demorada, uma ciência mais para e passo, uma ciência desafiadora, porque nós estamos aqui, né, um metro e meio de distância, com máscara, né? Algumas pessoas a gente não consegue entrevistar por causa da dificuldade, mas eu acho que a expectativa é que isso se transforme num excelente protótipo ou projeto piloto, acho que é a melhor palavra, um excelente projeto piloto de como a gente pode fazer ensino, pesquisa e extensão, mesmo em tempos tão difíceis. Perfeito. Bom, eu agradeço a professora por ter vindo fazer essa entrevista com a gente e obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. Fechou.